Antes que o dia te peça forças, o céu te convida a agradecer. Esta não é apenas uma oração da manhã, é um encontro entre a tua alma e Deus. Se você acordou cansado, ferido ou sem respostas, fique até o final, porque hoje a gratidão vai transformar o seu silêncio em milagre. Quando o primeiro fio de luz rompeu o véu da madrugada como uma promessa silenciosa, a alma cansada despertou junto com o céu. O mundo ainda bocejava, os telhados ainda seguravam o frio da noite, e o vento parecia caminhar com cuidado para não quebrar o encanto daquele instante. Era como se o tempo tivesse diminuído o passo para permitir que o coração respirasse sem pressa. Cada respiração carregava o peso dos dias passados e a esperança tímida dos que ainda viriam. Aquele amanhecer não era apenas o início de mais um dia. Era um chamado, um convite invisível para que a alma se levantasse antes do corpo e aprendesse a agradecer antes mesmo de pedir. O coração, marcado por batalhas silenciosas, começava a compreender que a gratidão não nasce do que foi perfeito, mas do que sobreviveu às tempestades. Cada cicatriz se tornava testemunho. Cada lágrima guardada no travesseiro se transformava em semente de fé. Ali, naquele instante onde o mundo ainda estava entre o sono e o despertar, a oração se levantou como um sussurro ardente que tocava o invisível. Não era uma oração decorada, nem feita de palavras bonitas. Era uma oração feita de respiração profunda, de olhos fechados e de um coração que já não tinha forças para lutar sozinho. O medo foi sendo entregue, como quem deposita um fardo pesado aos pés de um altar invisível. A ansiedade foi sendo transformada em descanso. O silêncio, antes cheio de ruídos internos, virou um lugar sagrado. A alma começou a perceber que Deus não dorme quando a esperança se apaga. Ele vigia quando os pensamentos se confundem. Ele permanece quando tudo parece desabar por dentro. Quem agradece ao amanhecer descobre que Deus já estava acordado esperando por ele. Esperando não com cobranças, mas com misericórdia. Esperando não com julgamento, mas com braços abertos. A noite escura, que antes parecia inimiga, revelou-se mestra. Cada madrugada difícil ensinou a luz a ser mais valiosa. Cada dor antiga ensinou a alegria a ser mais verdadeira. E naquele encontro silencioso entre o céu e a alma, algo começou a mudar sem barulho. A fé não surgiu como um grito, mas como uma chama mansa. Pequena, mas impossível de apagar. O coração, ainda frágil, começou a aprender um novo idioma, o idioma da confiança. Já não era preciso entender tudo. Bastava permanecer. Bastava respirar. Bastava dizer, mesmo com voz tremendo: obrigado por este dia, mesmo sem saber como ele será. E essa frase simples se tornava uma ponte entre o medo e a esperança. O sol subia lentamente, pintando o céu com tons de promessa. E a alma, que antes acordava cansada, agora despertava consciente de que viver é um milagre repetido todos os dias. A gratidão se tornava uma chave invisível abrindo portas internas que estavam trancadas pela dor. E naquele amanhecer, o espírito entendia que não estava sozinho na travessia. Com o passar das horas, a oração não ficou presa àquele momento do amanhecer. Ela passou a caminhar junto com os passos. A fé deixou de ser apenas um instante e se tornou um estado de espírito. Cada ruído da vida, o movimento da rua, o peso das responsabilidades, as lembranças do ontem, agora encontrava abrigo em um coração que havia aprendido a agradecer antes de temer. A caminhada interior começou como quem atravessa um campo coberto de orvalho e memórias. Cada passo era regado por palavras que subiam como incenso e desciam como bálsamo. O espírito ferido foi sendo vestido com esperança nova, como quem troca roupas rasgadas por vestes de dignidade. O céu parecia inclinar-se para ouvir a voz frágil de quem escolheu confiar mais do que fugir. A fé tornou-se ponte sobre os abismos da dúvida. Onde antes havia perguntas sem resposta, agora havia descanso. Onde antes havia desespero, agora havia entrega. A alma aprendeu que agradecer não é ignorar a dor, mas reconhecer que ela não tem a última palavra.
A dor pode visitar, mas não pode morar. O medo pode bater à porta, mas não governa a casa. Cada amanhecer passou a ser um pacto renovado entre o céu e o coração. Um acordo silencioso. Deus oferece presença, e a alma oferece confiança. Mesmo quando o caminho ainda não se revela, mesmo quando as respostas não chegam, a gratidão mantém a luz acesa dentro do peito. E essa luz não depende das circunstâncias, depende da decisão de crer. Viver começou a parecer uma oração em movimento. Os olhos se tornaram mais atentos aos pequenos milagres, o vento que refresca, o sol que aquece, a respiração que insiste, o coração que continua batendo. A vida deixou de ser apenas sobrevivência e passou a ser contemplação. Cada instante se tornava sagrado porque era vivido com Deus. A esperança não gritou, mas permaneceu, como uma chama que não se curva ao vento, como uma raiz que cresce mesmo na terra seca. A gratidão se transformou na chave que abre portas invisíveis, portas da paz, da paciência, da coragem. E a alma começou a entender que não caminha sozinha, mesmo quando o caminho parece longo demais. No fundo do coração, nasceu uma certeza. Quem agradece, transforma o dia em milagre. Quem confia transforma o silêncio em eternidade. Não porque tudo muda fora, mas porque tudo muda dentro. A vida pode continuar difícil, mas agora existe um sentido maior guiando cada passo. E assim, ao final daquele encontro entre o amanhecer e a fé, a alma aprendeu a descansar. Descansar não por ausência de problemas, mas por presença de Deus. Descansar porque entendeu que todo dia é uma nova chance de recomeçar, e toda oração é um sopro de eternidade dentro do tempo. Que hoje a tua alma aprenda a caminhar sem medo, a respirar sem culpa e a agradecer sem reservas. Que o céu encontre morada dentro do teu coração e que cada manhã seja um lembrete sagrado. Quem agradece transforma o ordinário em sagrado, o silêncio em oração e a vida em testemunho eterno. Assim, a caminhada interior começou como quem atravessa um campo coberto de orvalho e memórias. O chão parecia guardar histórias antigas e cada passo era um encontro com lembranças que ainda respiravam dentro do peito. Havia um silêncio vivo ao redor, como se o mundo inteiro estivesse observando aquele movimento secreto da alma que decidia continuar mesmo cansada. Cada passo era regado por palavras que subiam como incenso e desciam como bálsamo, tocando feridas invisíveis e curando dores que ninguém mais via. O espírito, marcado por quedas e despedidas, foi sendo vestido com esperança nova. Não uma esperança barulhenta, mas uma esperança suave, que se encaixava nos espaços quebrados do coração, como luz entrando por janelas rachadas. O céu parecia inclinar-se para ouvir a voz frágil de quem escolheu confiar mais do que temer. Não era uma voz forte, mas era verdadeira. E a verdade tem um peso que atravessa o tempo. A fé passou a ser ponte sobre os abismos da dúvida. Onde antes havia medo de cair, agora havia coragem de atravessar. Cada pensamento pesado era substituído por uma oração silenciosa. Cada pergunta sem resposta encontrava abrigo na certeza de que Deus caminha junto, mesmo quando não se entende o caminho. A alma começou a perceber que agradecer não é ignorar a dor, mas reconhecer que ela não tem a última palavra. A dor ainda existia, mas já não governava. Ela era visita, não moradia. O sofrimento ainda sussurrava, mas não comandava mais os passos. O coração aprendia que todo amanhecer é um pacto renovado entre o céu e a alma, um acordo invisível onde Deus oferece presença e a alma oferece confiança. Um encontro diário entre o que é eterno e o que é humano. Nesse processo, o interior foi sendo reorganizado. Pensamentos antes confusos começaram a encontrar ordem. Emoções desgovernadas passaram a aprender o ritmo da paciência. O que era pressa, virou entrega. O que era medo, virou espera. A caminhada não era mais uma fuga, mas um retorno ao lugar onde a fé habita. O vento parecia carregar mensagens antigas.
As árvores pareciam inclinar-se como testemunhas silenciosas da transformação que acontecia por dentro. Cada batida do coração se tornava um lembrete. Ainda há vida, ainda há propósito, ainda há Deus no caminho. E isso bastava para continuar. O espírito ferido descobriu que a esperança não nasce do fim da dor, mas da decisão de não desistir. A fé começou a desenhar pontes onde antes só existiam muros. A gratidão abriu portas invisíveis, revelando caminhos que os olhos não conseguiam ver. E assim, a alma começou a compreender que viver é orar com os olhos abertos. Não era mais necessário fechar os olhos para falar com Deus. Cada gesto se tornava oração. Cada passo se tornava súplica. Cada respiração se tornava louvor. A vida comum foi sendo transformada em altar. E o coração passou a caminhar com Deus mesmo quando o caminho ainda não se revelou. Com o passar do tempo, a caminhada interior deixou de ser apenas sobrevivência e passou a ser comunhão. A alma começou a descansar na certeza de que não anda sozinha. Mesmo quando o céu parecia distante, a presença divina permanecia próxima. A esperança se tornava uma chama que nunca se curva ao vento. Podia balançar, mas não se apagava. A gratidão tornou-se a chave que abria portas invisíveis, portas da paz, da coragem, da confiança. Onde antes havia muros de medo, agora havia janelas de luz. Onde antes havia desespero, agora havia silêncio cheio de sentido. O coração entendeu que agradecer transforma o dia em milagre e o silêncio em eternidade. Cada amanhecer passou a ser recebido como um presente e não como um peso. O sol não era apenas luz, era sinal de recomeço. O céu não era apenas cenário, era testemunha. A vida começou a ser vista com outros olhos, olhos que reconhecem Deus nos detalhes pequenos, no vento leve, no sorriso inesperado, na força que surge quando já não havia mais forças. A alma aprendeu que descansar não é parar, é confiar. Descansar é caminhar sabendo que existe um propósito mesmo quando não se entende a rota. Descansar é aceitar que nem tudo precisa ser controlado. É permitir que Deus escreva a história enquanto o coração aprende a ler os sinais do céu. A fé deixou de ser apenas crença e se tornou postura. O modo de olhar a vida mudou. As dificuldades não desapareceram, mas perderam o poder de governar o espírito. A dor passou a ser atravessada, não evitada. O medo passou a ser enfrentado, não alimentado. A esperança se tornou mais forte que qualquer noite escura. A alma começou a florescer em lugares onde antes só havia deserto. As lágrimas se transformaram em sementes. As perdas se transformaram em aprendizado. O passado deixou de ser prisão e passou a ser testemunho. E o futuro deixou de ser ameaça e passou a ser promessa. Nesse novo caminho, viver tornou-se um ato de fé contínuo. A oração deixou de ser apenas palavras e se tornou vida. O coração entendeu que caminhar com Deus não significa ausência de tempestades, mas presença de sentido. E esse sentido sustentava cada passo. Hoje, a tua alma é convidada a descansar nessa certeza. Quem agradece, transforma o ordinário em sagrado. Quem confia, transforma o tempo em eternidade. Quem caminha com Deus, nunca caminha sozinho, mesmo quando o caminho ainda não se revelou. Que o teu coração aprenda a respirar esperança. Que teus olhos vejam milagres onde antes só viam problemas. Que teus passos sejam guiados por uma fé que não depende das circunstâncias, mas da presença divina que nunca se ausenta. E que ao final de cada dia, a tua alma possa dizer em silêncio: vivi, caminhei, confiei. Porque a gratidão fez do meu dia um milagre, e a esperança fez do meu silêncio uma eternidade.